Senador Cássio, para mim é que é uma honra nesse momento, até como Vossa Excelência disse, talvez a última sessão nossa, provavelmente não estarei também aqui amanhã, mas a honra de ter Vossa Excelência na presidência e principalmente poder ouvir de Vossa Excelência relatos que na realidade só relatam de forma muito veemente o que é exatamente também o comportamento de Vossa Excelência. Portanto, com Vossa Excelência tive a oportunidade de exatamente trilhar esse caminho, o caminho do aprendizado, o caminho da convivência. Portanto, aquilo que Vossa Excelência verbalizou acerca do meu desempenho, do meu comportamento, são coisas que encontramos efetivamente com atributos um pouco mais aprimorados em Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência, além da boa experiência parlamentar, trouxe para todos nós aqui a boa experiência da gestão de um Estado, a nossa querida Paraíba. Então, portanto, quero lhe agradecer imensamente e dizer que o povo da Paraíba lhe terá de volta, mas assim, o Senado continuará mantendo aqui exatamente tudo aquilo que foi possível consolidar e construir ao longo desse mandato parlamentar aqui no Senado. Mas, senador Cássio, na realidade a gente até costuma muito fazer balanço do que é que nós fizemos, do que não fizemos, quantos projetos. Eu passei muitos anos aqui na casa questionando muito se o desempenho parlamentar poderia ser medido pela quantidade de projetos que um parlamentar apresenta, como se isso aqui fosse uma fábrica. Você votar todo dia, votar todo dia. Eu me lembro que uma vez eu disse assim, tem que ter cuidado, porque senão a gente atropela. Eu não sei nem o que está votando. E de repente no outro dia a gente está contabilizando, como se numa gincana alguém pode chegar, apresentei 1000 projetos. Mas quais projetos? O mais importante do que apresentar determinados projetos é exatamente fazer o que Vossa Excelência disse. A gente ter a capacidade de discutir aqui dentro, de buscar consensos, de buscar na mediação, de buscar no entendimento quais as melhores propostas que devem efetivamente devem ganhar a oportunidade dessa apreciação final. Fiz, senador Cássio, ao longo de toda a minha trajetória aqui no parlamento, da atuação na comissão, a coisa mais importante da atuação parlamentar. Nunca neguei o plenário. Eu até já tive a oportunidade de ser líder, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui no Senado da República. Mas fiz da comissão exatamente o espaço. Tanto é que foquei ao longo dos anos a minha trajetória de atuação. Muito pautado naquela área ali de planejamento, orçamento, infraestrutura, as questões envolvendo exatamente o arcabouço de finanças públicas associado ao eixo do planejamento, e não mais como aquela área de fazenda ou coisa do ponto de vista tributário. Portanto, entendendo que na comissão é que a gente tem a possibilidade de aprofundar, de descer a detalhes, até porque o colegiado é menor. Aqui nós temos um colegiado com 81 senadores. Então a matéria, quando vem para cá, já chega com um rito sumário. Sim ou não, muito pelo contrário, ou às vezes até um nível de chamado reparo aqui, ali e acolá, mas o grande conteúdo, a possibilidade da gente debater, da gente envolver, da gente auscultar, tentar entender o que é que vai chegar na ponta e receber da ponta a resposta, se é aquilo mesmo, porque senão tudo sai da nossa cabeça, é como se aqui tivessem 81 iluminados. Não! Aqui estão os que representam aqueles que nos colocaram aqui na expectativa de que nós pudéssemos cada vez mais ouvi-los e, portanto, aprovar algo com consequência. Assim, busquei trabalhar a vida inteira na área técnica, na área inclusive da minha relação de profissão, na área de infraestrutura e telecomunicações, na área de TI. Busquei trabalhar de forma muito aprimorada quando a gente faz um debate em relação, por exemplo, às questões de caráter regionais. Trabalhei com certo afinco nessa questão da agricultura, porque para o Nordeste isso é decisivo, para a nossa economia. A Bahia tem mais de 600 mil agricultores familiares. Então é importante que a economia de municípios, assim como a Bahia, eu posso falar efetivamente não só a Bahia, mas os 9 estados do Nordeste, precisam de políticas regionais
política de convivência com a seca, política de geração de economia, que muita gente fala de geração de emprego, mas rodar a economia, fazer circular, associar isso à capacidade de produção. Né? Trabalhei aqui numa das peças que eu julgo das mais importantes, que foi a própria questão que terminou culminando com um novo regramento para o FPE. Dali eu tirei aprendizados imensos. Quando o senador Renan, na época, me entregou, disse: eu quero botar você na relatoria do FPE, eu disse: não, isso é uma tarefa, eu brinquei com ele, quase inglória, porque você juntar 27 unidades da federação e conseguir extrair um consenso, todo mundo ia esticar a ponta, aqui para ali, para acolá, tentando puxar, como diz a história, buscar puxar um fiozinho da sua tenda para atender exatamente o seu quintal, natural. E nós conseguimos, depois de muito tempo, naquele momento tive a oportunidade, inclusive, de dialogar com os governadores de estado, para tentar exatamente encontrar e receber também sugestões, governadores de todos os estados. Chegou até o ponto de uma brincadeira comigo, até o governador Jatene do Pará, mas o senador Flecha brincava e disse: o Pará ganhou um quarto senador. Eu disse: não, o Pará ganhou mais um ouvido. Portanto, eu continuo sendo senador da Bahia, mas na tarefa de relator eu não posso só fazer um relato para atender o interesse da Bahia. Tenho que preservar o interesse da Bahia, tenho que garantir os interesses da Bahia, mas tem que ter a capacidade de mediar. Foi um grande aprendizado, senador Cássio, naquela relatoria, assim como também em matérias que a gente tinha a necessidade de juntar os diversos atores, né, no processo de discussão dessa nova malha de infraestrutura para atender o país, o nível de investimento. Então, portanto, foram matérias importantes que eu tive a oportunidade, do marco regulatório, o grande debate sobre banda larga no país inteiro. Esse sim requer da gente um esforço cada vez maior. Aí não é para você pender para um lado, mas é porque houve ao longo de toda uma trajetória um certo nível de abandono para o norte e nordeste, dispensado ao norte e nordeste do país. Então era necessário construir um arcabouço legal que permitisse, inclusive, você tratar agora de forma, aí sim, com necessidade de universalização, portanto, tirando dos grandes centros e levando isso enquanto ferramenta capaz de auxiliar no desenvolvimento e no crescimento local. Portanto, a lógica de você trabalhar com o que acontece em cada local, em cada município, é que é a grande proeza desse Senado. Isso não retira de cada um de nós a possibilidade de defender, inclusive, o seu município, o seu estado. Mas obriga-nos, inclusive, a poder enxergar as outras experiências e tentar mediar soluções para garantir a questão da forma de arrecadação, a distribuição desses recursos, o grande embate que nós travamos aqui sobre a questão dos royalties do petróleo, como fizemos, inclusive, no dia de ontem, numa proposta do senador Collor, que o senador Eunício me pediu para relatar. Tivemos a trabalhar numa nova perspectiva para a de energia eólica e energia solar, agora avançando inclusive para a área marítima, ou seja, a eólica offshore. Nós incluímos a fotovoltaica, a possibilidade de usar essas novas iniciativas também nos nossos rios, nos nossos lagos, portanto, numa expectativa de você corrigir, talvez, quem sabe, no futuro, a gente supere gravíssimos problemas. Avançamos muito na eólica, mas não conseguimos avançar na parte de linha de transmissão. Então, se você pega um lago, senador Cássio, como o Sobradinho, e ali é possível botar torres de eólica e placas de solar, ou seja, a fotovoltaica, você já aproveita a própria linha de transmissão que é utilizada na geração de energia ali no Lago de Sobradinho. E ainda tem um outro detalhe: se essas três matrizes estão ali no mesmo local, no período da seca, o manejo da água fica muito mais facilitado. Você passa a utilizar as outras duas fontes enquanto alternativa para um dos períodos e facilita um melhor manejo da água para a questão não só do abastecimento humano, como também da produção. Portanto, para continuar irrigando o nosso Nordeste. Então, são matérias importantes que a gente foi discutindo e descendo a detalhes, para a gente chegar, efetivamente, numa postura capaz de trilhar um caminho de um ordenamento que possa enxergar as diferenças. Travamos aqui o grande embate sobre a questão da chamada renúncia fiscal.
eu diria, senador Cássio, que bateu na trave, chegamos perto, chegamos até quase a unanimidade do CONFAS. Na última hora ficamos com 26 unidades da federação numa proposta trabalhada aqui pelo Senado, junto com o governo, a várias mãos e com o CONFAS. Conseguimos escrever 2 peças em comum acordo com todo mundo, e na última hora, eu diria mais até do que uma filigrana do ponto de vista fiscal e econômico, foi muito mais uma birra política e até, eu não quero cravar nada contra ninguém, mas uma inabilidade política de alguns membros do governo. Portanto, jogaram por terra a oportunidade da gente aproveitar o bom momento, que era fazer a unificação do ICMS, consolidar a questão das perdas e trabalhar, senador Cássio, com os recursos que advinham do chamado Repatriar, aquele projeto que nós aprovamos, que eu também fui o relator aqui nessa casa. Então, portanto, a gente na época dizia assim, nós vamos arrecadar 60 bilhões. A Fazenda no início dizia, não, que nada, não chega a 20. Chegaram nos 60. E a gente aproveitava 20 para promover um fundo para trabalhar com 2 formas. Um fundo de compensação para aqueles estados que iriam perder e um fundo de desenvolvimento e investimento para superar a questão da guerra fiscal. Eu me lembro que eu fazia uma brincadeira com meu amigo senador Valadares de Sergipe, que eu dizia assim, senador Valadares, a indústria Corona, que fabrica chuveiros, foi para Sergipe no passado, senador Cássio, atrás de benefício. Agora, o povo em Sergipe, não estou condenando o povo de Sergipe, pelo amor de Deus, mas a temperatura em Sergipe não é uma temperatura que ajuste para alguém precisar ter chuveiro, ou elétrico, ou a gás e tal, para aquecer a água. Óbvio que a indústria foi para lá atrás do incentivo, mas o seu maior mercado consumidor está exatamente no sul do país. Então, portanto, às vezes é um incentivo que a gente dá e que não tem retorno, porque a empresa fica durante um tempo e fica o tempo inteiro ameaçando. Eu vou embora porque eu tenho problema de logística, meu mercado consumidor está lá. Então, portanto, aquela equalização que nós trabalhamos foi a equalização para mover em outra direção. O que é possível aplicar enquanto desenvolvimento, investimento para desenvolvimento no Nordeste a partir das suas características e não ficar inventando, através do subsídio cruzado, essa coisa do vai para aqui, vai para lá, eu dou dinheiro para um, e na realidade tudo isso era uma espécie de guerra fiscal mesmo, de subsídio cruzado, coisa nenhuma. E deu no que deu. Várias empresas abandonaram, nós temos um problema, acumulamos ao longo dos anos aí uma trajetória imensa de incentivos fiscais, até de renúncia, que prejudicaram enormemente as contas públicas e particularmente os estados do Norte e Nordeste e até do Centro-Oeste, né, com prejuízos grandes. Eu vi aqui a senadora Vanessa falar sobre a questão da Zona Franca. Tive a oportunidade de ser um mediador disso ao longo dos anos, inclusive na Câmara dos Deputados, senador Cássio. Até hoje, o texto principal é uma emenda minha de 2007. Aqui e ali, melhorada, emendada, enfim, até esse contexto, eu me lembro que havia uma briga enorme. O senador Eduardo Braga vinha várias vezes aqui como governador do Amazonas. E aí estava lá, o senador Eduardo Braga pelo Amazonas, o deputado Júlio Semeghini defendendo São Paulo, e eu no meio ali fazendo a mediação dos termos da nossa política, inclusive da política de informática no país. Através dessa política a gente conseguiu abrir todo um processo de novos parques tecnológicos, abertura para incentivo à indústria de informática em todo o país, sem tirar as condições, inclusive, que eu considero corretíssimas para a Zona Franca de Manaus. Então, portanto, essa contribuição aqui no Senado foi uma contribuição que a gente buscou dar exatamente nesse sentido. Óbvio que a prioridade nossa era a defesa da Bahia, mas a prioridade não pode esquecer da defesa, inclusive, de um país, de uma nação. Portanto, se a nação vai bem, o Estado vai bem. Agora, lamentavelmente, essa não é a compreensão dos nossos dirigentes nacionais. E aí falo, desde o governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, governo Dilma, agora no governo Michel Temer, uma desgrama de governo central, os bichos só pensam em si. É uma centralização, uma arrecadação, a máquina pública puxa só para si. Então, portanto, encerro aqui a minha jornada nesse parlamento com muita alegria. Alegria de ter feito amigos, senador Cássio. Desconheço aqui entre os 80 senadores quem é que possa nutrir algum tipo de repulsa, ódio, ou a quem eu, inclusive, dispensei isso.
até os adversários mais ferrenhos aqui dentro, sempre tratei-os com respeito. Essa é minha obrigação, tratar com respeito. Posso até divergir no campo das ideias, mas tenho que tratar com respeito. Deixo essa casa com dever, com a sensação de dever cumprido, uma opção bem trabalhada, bem planejada, como diz Vossa Excelência, pensando muito nos meus 7 netos, tá? Desde ali da pequenina Mariana, que tem 1 ano, passando por Eduardo, que é seu irmão, ali mais ainda Tito, Isaac e Davi, que são os meus trigêmeos, os meus netos, e Júlia e Luísa e Júlia, que é assim nessa ordem, porque Júlia é, como ela mesma diz, meu avô, eu sou a primeira. Tá? Então, portanto, meus 7 netos, que têm um carinho muito grande, vou me dedicar cada vez mais a eles, mas assim, e também o que pude acompanhar ao longo dessa trajetória do que foi a presença de minha esposa, a minha companheira de longas jornadas, Ana Celeste, com quem vou fazer 42 anos de convivência não, de casamento, que se pegar mais tempo de convivência, vai um pouquinho mais longe. Meus filhos, Júlio, Israel e Juliana, todo mundo viu eu falar aqui que eu tenho netos trigêmeos, a gente brinca muito isso, Tito, Isaac e Davi, e eu faço sempre uma brincadeira porque eles são filhos do Israel, que é esse filho meu. Então, esse cara já teve logo uma nação inteira, aí fez logo o Tito, e por isso que inflacionou, chegou em 7. Mas, portanto, foi essa alegria de poder ter desempenhado um mandato parlamentar enquanto deputado federal. Fui vereador em Salvador, vim de lá para cá, encerro essa jornada com alegria imensa, né? Tenho dado uma contribuição, tenho buscado contribuir lá com o nosso governador Rui Costa, que faz um excelente trabalho, mas a partir de 1º de fevereiro eu ainda espero trilhar um outro caminho, né? E foi mais ou menos pensado, trabalhado ao longo desses anos, mas saio com alegria imensa, imensa, de poder ter sido e poder ter tido a oportunidade de contribuir. Mais do que orgulho, porque orgulho é uma palavra pesada, saio com alegria e satisfação de poder ter dado várias contribuições em diversas matérias que por aqui passaram e ter trilhado principalmente o caminho dessa experiência. Agora há pouco gravei ali um vídeo para um outro companheiro nosso, e uma das expressões que eu sempre tenho usado é isso, assim, é interessante isso, como a gente vai vendo como a gente aprendeu. A gente vai formando esse comportamento, Cássio, que você relatou aí agora, a partir exatamente também do que a gente vai vendo no outro. Essa é a boa experiência. É a gente saber extrair. Meu pai dizia uma coisa muito interessante. Meu pai é um sujeito que largou a roça e virou chefe de trem. Meu pai dizia, meu filho, o agrado demora a viagem. Entendeu? Então, portanto, é isso, é saber tratar um caba da roça. E minha mãe, com seus 93 anos, caminhando para 94, meu pai já se foi, mas minha mãe está lá, vigorosa e viva, dona Natilde, que assiste aqui todo dia. Quando eu voltei para o estado, para a secretaria, disse, meu filho, eu não lhe vejo mais lá, meu filho. Dê um jeito aí, todo dia, liga lá para casa. Eu não lhe vejo na televisão, tem que falar pelo telefone, é pelo WhatsApp. Então, aprendi com essa velha uma das coisas mais importantes. Minha mãe sempre dizia a gente assim, ó, nunca saque qualquer palavra contra alguém. Ainda que você tiver divergência, aprenda, inclusive, a deletar as coisas. Não trabalhe com ódio. Tá? Nem tampouco acumule esse tipo de rancor para dentro de si. Não é porque isso volta para você. Porque senão muita gente diz, não vou fazer isso que vai voltar para mim. Não, porque essa não é a prática salutar para você conseguir efetivamente fazer nada. Então extraia das pessoas o que de melhor elas têm. Absorva isso. Se você acha que tem algo que não cabe com você, tire isso. Não traga isso para dentro de você, mas trate todo mundo com respeito, com carinho, a partir daquilo que foi importante. E na minha vida, senador Omar, aprendi também com essa minha mãe, que viveu mais de joelho do que de pé, né? Aprendi que o caminho, inclusive, do respeito a Deus é uma das coisas mais importantes. E Deus na nossa vida, eu digo na nossa vida, na vida da nossa família, dos meus irmãos, meus pais, a minha família hoje constituída, Deus foi muito importante e exatamente agradeço hoje a Ele, ao povo da Bahia por ter me botado aqui, mas a Deus por ter inclusive aberto as portas para que um velho, né, lá do interior do mato, da roça, lá foi embora para Salvador. Eu sou o único, aliás, eu e minha irmã somos os 2 últimos, nós nascemos em Salvador de uma família de 8 irmãos, não tenho nenhum, meu pai não é político, meu pai não era político, não foi político, não tenho nenhum irmão na política, e portanto a gente saiu um pouquinho da curva daquela história de eleger para o Senado,
portanto, alguém que era filho de um agricultor, mas, consequentemente, filho de ferroviário, porque quando eu nasci em Salvador, meu pai foi para a ferrovia. Portanto, chegar ao Senado aqui, se não fosse pela mão de Deus, não chegaria. E, efetivamente, pela boa acolhida do povo da Bahia, para quem eu tenho a obrigação de prestar esse serviço. Então, o que fiz aqui, senador Omar, não fiz como favor, fiz como obrigação de cumprir à risca aquilo que o povo da Bahia esperava da gente. Portanto, é com essa alegria que deixo. Vossa Excelência vai continuar, né? Espero estar voltando sempre aqui, até para fazer aqui uns apelos ao Senado para aprovar aquilo outro, mas até muito mais, como eu disse aqui antes, senador Omar, para discutir os temas. Talvez, quem sabe, um dia essa casa faça duas coisas, senador Omar: revogue um bocado de lei que não serve mais e cumpra-se um bocado de lei que tem aí. Parar de votar a lei todo dia. Vamos fazer um cumpra-se e um revoga-se, para a gente continuar mudando os caminhos para facilitar cada vez mais a vida das pessoas. Senhor presidente, eu quero encerrar, dizer o seguinte: primeiro, a Deus pela oportunidade da vida e a oportunidade de aqui chegar. Aos meus pais e meus irmãos, eu diria o núcleo central, né, familiar, que me permitiu a formação do meu caráter, inclusive o caráter cristão, a defesa dos interesses, a retidão, portanto, da minha casa, a partir dos ensinamentos dentro de casa. A minha família constituída, minha companheira, né, Ana Celeste, por quem tenho uma grande admiração pelo esforço, pela vida, por coisas que ao longo dos anos construímos. E, como eu sempre costumava dizer, eu sei de onde eu vim, né? E sei o que foi duro, para que as pessoas possam perceber isso. Eu e Ana casamos muito cedo. Ana era uma menina de 16 anos e eu um jovem de 18. E, portanto, passamos por diversos perrengues da vida, mas logramos uma caminhada de êxito, uma consolidação de uma família com Júlio, com Israel, com Juliana, hoje recheada com a chegada, né, das minhas noras, Priscila e Lidiane, do meu genro Marcelo, e principalmente da bênção que Deus derramou em nossas vidas com a chegada de Júlia, Luísa, Tito, Isaac, Davi, Eduardo e Mariana, portanto, que completam a minha vida de forma muito legal nesse estágio. Agradecer muito a compreensão e eu diria toda a recepção que tive ao longo da vida do único partido que eu fui filiado, o Partido dos Trabalhadores, que hoje não sou mais filiado ao partido. Sempre insisto, não houve nenhuma mágoa na saída, mas havia incongruências do ponto de vista da minha permanência, à época muito mais com críticas ao governo do que ao partido, né? Deixei o Partido dos Trabalhadores, mas agradeço inclusive a oportunidade, todo momento em que ali vivi. Volto a frisar, foi o único partido que eu fui filiado ao longo dessa minha trajetória, né? O ex-governador Jacques Wagner, que agora volta para essa casa, a oportunidade da confiança ali no trabalho na Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, quando eu era deputado, aos companheiros que aqui no Senado trilharam comigo um período, e principalmente o senador Otto, hoje, nesse período de 4 anos, mas antes, a nossa caminhada na eleição de 2010, a companheira Lítis da Mata, que foi minha companheira, como ela mesmo disse, desde os primórdios, né? Agora aqui, efetivamente, desejar um sucesso à chegada aqui dos 2 companheiros da Bahia, o senador Jacques Wagner e o senador Ângelo Coronel, ao governador Rui Costa. Eu quero agradecer, de certa forma, assim, muito, eu diria, incisiva, como o governador na época me convocou para a Secretaria lá de Educação, mas a confiança, o respeito, mas agradecer a ele, inclusive, pelo bom trabalho que ele faz para a Bahia, para os baianos, demonstrando uma capacidade gerencial, demonstrando uma capacidade, eu diria até de envolvimento, a sua sensibilidade, a oportunidade de ter trabalhado com ele nesse período, né? E principalmente ao povo da Bahia, por essa oportunidade de aqui estar. Mas quero, senador Davi, dizer o seguinte, aqui agradecer aos 80 senadores por essa convivência. Fiz com Vossa Excelência, inclusive,
uma amizade, né? Vossa Excelência era um partido bem oposto ao que eu pensava. Aí foi um dos grandes amigos que fiz aqui dentro, aliás, antes, porque nós nos conhecíamos de lá, que aliás foi uma proeza dessa legislatura, senador Davi. Vários deputados aqui, né? Vários deputados vieram para cá na mesma época que eu vim, né? Alguns, inclusive, eu chamo carinhosamente, Moquinha, Cristóvão, não tive a oportunidade de ser deputado com ele, mas chamo de Cristovinho, né? Aprendi a respeitá-lo cada vez mais, né? Agradecer imensamente a esses parlamentares com os quais aqui eu aprendi muito e pude cada vez mais aprimorar essa relação de boa convivência no parlamento. A minha área de atuação, eu sempre costumo afirmar, a minha profissão é técnica em telecomunicações. Não abandono ela de jeito nenhum e espero, inclusive, voltar para essa área. Hoje, repaginada, tenho atuado muito mais na área de tecnologia da informação, né? Mas é uma profissão que eu honro, inclusive, pelo que foi na minha vida, a grande transformação, a minha passagem pelo sistema Telebrás, onde eu tive um aprendizado enorme do ponto de vista profissional, pessoal, eu diria que consolidou a minha caminhada, tá? Então, portanto, a esses todos que participaram, mas eu quero encerrar dizendo isso, a Deus, tá? Porque Ele efetivamente foi o Senhor da minha vida, que foi capaz de continuar, capaz não, porque a capacidade de Deus é maior, o problema é a nossa capacidade. Eu sempre costumo dizer, Hélio, que um sujeito que nega a Deus, imagine se não vai negar a gente, tá? Então, portanto, eu quero agradecer imensamente a isso, tá? E dizer que, da minha alegria de poder estar fechando um ciclo com entusiasmo, com, eu diria, com uma satisfação imensa e o dever cumprido para com os baianos, com os brasileiros e principalmente, com Deus.